Ter sucesso em tempos de guerra não é sobre ausência de caos, mas sobre manter direção quando tudo ao redor parece desmoronar. A guerra, seja ela literal, emocional, financeira ou espiritual, expõe o que há dentro de cada pessoa. E é justamente nesse cenário que se revela quem está preparado para vencer. Enquanto muitos se perdem no medo, na incerteza e na paralisia, aqueles que prosperam desenvolvem uma postura diferente. Eles mantêm a mente firme, não ignoram a realidade, mas também não permitem que ela controle suas decisões. Entendem que o maior campo de batalha não está fora, mas dentro. A história está repleta de exemplos de pessoas que, diante das circunstâncias mais adversas, não apenas sobreviveram, mas floresceram. Não porque as circunstâncias foram favoráveis, mas porque elas se tornaram diferentes. A guerra não as definiu, ela as revelou. Napoleão Hill dedicou sua vida a estudar o que separa aqueles que triunfam daqueles que fracassam. E uma das conclusões mais importantes de sua pesquisa foi que o sucesso não é determinado pelo ambiente, mas pela resposta ao ambiente. A tempestade não escolhe quem afunda e quem navega. A escolha está na âncora que cada um lança dentro de si. O primeiro passo para vencer em tempos de guerra é dominar a própria mente. Pensamentos desordenados geram ações confusas. Já uma mente alinhada produz decisões estratégicas, mesmo sob pressão. Em tempos de guerra, clareza é vantagem competitiva. A mente humana, quando não direcionada, é como um barco à deriva. Ela vai para onde o vento sopra, para onde a corrente a leva. Em tempos de calmaria, isso pode não parecer um problema. Mas quando a tempestade chega, o barco que não tem leme, que não tem direção, é facilmente arrastado para as rochas. O guerreiro vitorioso, ao contrário, tem o leme firme, sabe para onde vai. E mesmo que as ondas sejam altas, mesmo que o vento sopre contra, ele mantém o rumo. Não porque as ondas não o afetem, mas porque sua direção está gravada mais fundo do que a superfície agitada. Napoleão Hill chamava isso de propósito definido. O ponto de partida de toda conquista é saber exatamente o que se quer. Em tempos de guerra, essa clareza se torna ainda mais crucial. Quando tudo ao redor grita para que você desista, é o propósito que sussurra: continue. A mente alinhada não é aquela que ignora os problemas, mas aquela que os vê em sua devida proporção. Não deixa que o medo amplie o obstáculo, nem que a ansiedade antecipe o pior. Ela mantém o foco no que pode ser controlado e solta o que não pode. Se essa mensagem está ressoando em você, se você sente que é hora de dominar o campo de batalha interior, deixe seu like agora. É o seu selo de compromisso com essa jornada. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui você encontra os princípios que transformam guerreiros comuns em forças imparáveis. O segundo ponto é a disciplina. Quando tudo está instável, a rotina se torna um porto seguro. Pequenas ações diárias, repetidas com consistência, criam estabilidade interna. E quem tem estabilidade interna, mesmo em meio ao caos, constrói progresso. A disciplina é o antídoto contra a paralisia. Quando o medo ameaça congelar a ação, a disciplina faz o corpo se mover. Quando a incerteza tenta paralisar a decisão, a disciplina mantém a mão no leme. Em tempos de guerra, a disciplina não é apenas uma virtude, é uma estratégia de sobrevivência. É o que permite acordar no mesmo horário, cumprir as mesmas tarefas essenciais, manter a estrutura mesmo quando o mundo desaba. Napoleão Hill observou que os homens de sucesso não eram necessariamente os mais talentosos, mas os mais disciplinados. Tinham o hábito de fazer o que precisava ser feito, independentemente de como se sentiam. E em tempos de guerra, essa característica se torna ainda mais valiosa. A rotina não é prisão, é liberdade. É o que liberta da tirania do humor, do capricho do momento, da montanha-russa emocional. Quando a rotina está estabelecida, a energia não se perde em decidir o que fazer, ela se concentra em fazer. Outro fator essencial é a adaptação.
Em cenários difíceis, quem insiste em fazer tudo da mesma forma fica para trás. O sucesso exige flexibilidade, leitura do ambiente e coragem para mudar rapidamente. Sobrevive e cresce quem se ajusta sem perder o propósito. A adaptação não é abandono de princípios, é sabedoria na aplicação. O propósito permanece, os métodos podem mudar, o destino permanece, o caminho pode ser ajustado. Napoleon Hill falava sobre a importância da mente aberta. A rigidez é inimiga do progresso. Quem se apega teimosamente a uma estratégia que não funciona, não por convicção, mas por orgulho, está cavando sua própria ruína. O guerreiro vitorioso sabe ler os sinais. Sabe quando avançar e quando recuar. Sabe quando insistir e quando mudar de direção. Não confunde teimosia com perseverança, nem flexibilidade com fraqueza. A adaptação exige humildade. A humildade de reconhecer que nem sempre se tem todas as respostas. A humildade de aprender com os erros. A humildade de mudar de curso quando necessário. Além disso, existe um elemento muitas vezes ignorado: o propósito. Em tempos de guerra, quem não tem um porquê forte desiste no meio do caminho. Já quem carrega um propósito claro, encontra força onde antes não havia. O propósito sustenta quando a motivação falha. A motivação é como fogo de palha. Queima rápido e se apaga. O carvão queima lentamente, mas por horas. Em tempos de guerra, a motivação pode desaparecer diante do primeiro obstáculo. O propósito, porém, continua. Napoleon Hill ensinava que o desejo ardente é o ponto de partida de toda realização. Esse desejo não é um capricho passageiro, é uma chama alimentada pelo propósito. É o que faz o homem levantar-se cedo e trabalhar tarde. É o que o faz persistir quando todos dizem que é impossível. Em tempos de guerra, o propósito se torna uma âncora. Quando a tempestade sacode o barco, é o propósito que mantém firme. Quando as ondas ameaçam arrastar, é o propósito que segura. Sem ele, qualquer vento leva. Com ele, nenhuma tempestade destrói. A fé também se torna um diferencial. Não uma fé passiva, mas uma fé ativa de que, mesmo em meio à batalha, existe um caminho sendo construído. A fé mantém você em movimento quando tudo tenta te parar. Há uma diferença crucial entre a fé que espera e a fé que age. A fé que espera senta-se e aguarda o milagre. A fé que age levanta-se e caminha em direção ao milagre. Em tempos de guerra, a fé passiva é um luxo que não se pode ter. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Não é acreditar que algo vai acontecer. É agir como se já tivesse acontecido. É plantar a semente e trabalhar como se a colheita fosse inevitável. É falar, agir e persistir como se aquilo que se deseja já estivesse em suas mãos. A fé ativa não nega a realidade, a transcende. Ela vê além do que os olhos podem enxergar. Ela ouve além do que os ouvidos podem escutar. Ela sabe que por trás da tempestade há um propósito. Por trás da guerra, há um caminho. Em tempos de guerra, a fé se torna o combustível para a persistência. Quando a visão se obscurece, a fé mantém a direção. Quando a força se esgota, a fé renova as energias. Quando o medo grita mais alto, a fé sussurra a certeza. E talvez o ponto mais importante: em tempos de guerra, sucesso não é apenas vencer externamente, mas sair mais forte internamente, mais resiliente, mais sábio, mais preparado. Há uma armadilha sutil que muitos enfrentam em tempos de guerra: a de vencer a batalha, mas perder-se a si mesmo; a de conquistar o objetivo, mas se tornar amargo no processo; a de alcançar a vitória, mas carregar feridas que nunca cicatrizam. O verdadeiro sucesso em tempos de guerra não é apenas o que se ganha, mas o que se torna.
É a transformação interior que ocorre enquanto se luta. É a força que se desenvolve, a sabedoria que se adquire, o caráter que se forja. Napoleão Hill observou que a adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. A guerra, por mais dura que seja, contém em si mesma a possibilidade de um crescimento que a paz jamais proporcionaria. Não porque a guerra seja desejável, mas porque nela se revela o que de outra forma permaneceria adormecido. A resiliência não é algo que se tem, é algo que se desenvolve. E se desenvolve na adversidade. O músculo não se fortalece no repouso, fortalece-se no esforço. O caráter não se forja na calmaria, forja-se na tempestade. Porque no fim, a guerra não define quem você é, ela revela. Revela o que já estava lá, mas talvez adormecido. Revela a força que você não sabia que tinha. Revela a fé que você não sabia que carregava. Revela o propósito que estava esperando para ser despertado. A guerra expõe, tira as máscaras, mostra quem é quem. Quando tudo está calmo, muitos podem parecer fortes, mas é na tempestade que se vê quem realmente tem raízes profundas. Aqueles que escolhem crescer no meio da guerra não apenas sobrevivem, eles se tornam inabaláveis. Inabaláveis não porque nunca caem, mas porque sempre se levantam. Inabaláveis não porque nunca sentem medo, mas porque não se deixam dominar por ele. Inabaláveis não porque nunca enfrentam derrotas, mas transformam cada derrota em aprendizado. A guerra os molda, mas não os quebra. A adversidade os forja, mas não os destrói. A tempestade os testa, mas não os afunda. E no final, quando a guerra passar, e ela sempre passa, eles não serão os mesmos. Serão mais fortes, serão mais sábios, serão mais preparados para o que vier depois. Não porque a guerra foi boa, mas porque eles foram fiéis. Fiéis ao propósito, fiéis à disciplina, fiéis à fé, fiéis à transformação que a guerra exigiu. Se você está enfrentando sua própria guerra, se o caos ao redor parece querer te parar, eu quero te convidar a selar esse compromisso. Vá até os comentários e escreva: Eu sou imparável. Declare isso. Sinta isso. Porque a palavra declarada com fé se torna semente plantada em solo fértil. E se você quer continuar recebendo esses princípios que transformam guerreiros em vencedores, inscreva-se no canal. Ative o sininho. Compartilhe este vídeo com alguém que está em sua própria batalha e precisa lembrar que pode sair mais forte do outro lado. O que você está enfrentando hoje pode parecer uma guerra sem fim. Pode parecer que as forças contrárias são maiores que sua capacidade de resistir. Pode parecer que a vitória está muito distante. Mas lembre-se, a guerra não define quem você é. Ela revela. E o que está sendo revelado em você hoje é algo que você não sabia que existia. Uma força que estava adormecida, uma fé que estava esperando, um propósito que estava sendo forjado. Não desista antes da revelação. Não pare antes da transformação. Não recue antes da vitória. O campo de batalha não está fora, está dentro. E é lá que a guerra é vencida ou perdida. É lá que se decide se você será mais uma vítima das circunstâncias ou um vencedor que as transcende. Mantenha a mente firme. A clareza é sua vantagem. Mantenha a disciplina. A rotina é seu porto seguro. Mantenha a adaptação. A flexibilidade é sua estratégia. Mantenha o propósito. Ele é sua âncora. Mantenha a fé ativa. Ela é seu combustível. E lembre-se, você não está sendo destruído, você está sendo forjado. Se você está pronto para não apenas sobreviver, mas para sair mais forte da guerra que enfrenta, escreva agora nos comentários: Eu sou imparável. Declare isso. Viva isso. Seja isso. Porque a guerra não define quem você é. Ela revela quem você sempre foi. E o que está sendo revelado em você hoje é um vencedor.